Meus queridos irmãos, com o coração cheio de alegria, celebramos um desses nossos grandes amigos do céu, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, acho que todo mundo sabe mais ou menos de quem se trata, grande doutor da igreja que viveu no século XIII, que com a sua doutrina ilumina ainda hoje a igreja. O Concílio Vaticano II nos disse que a teologia de Santo Tomás deve ser o modelo de toda a teologia. Padres e seminaristas devem considerar Santo Tomás como um farol, como sendo esta lâmpada colocada sobre o candelabro, como diz o Evangelho de hoje. Eu gostaria de tantas coisas que poderíamos dizer a respeito de Santo Tomás, ao invés de tratarmos hoje da sua doutrina, que na verdade constituiria uma homilia interminável, do seu coração de criança. Quando Santo Tomás morreu numa abadia cisterciense em Fossa Nova, ele que estava de viagem para participar, obedecendo ao Papa, para participar do concílio de Lyon, na França, doente, combalido, viu que não aguentava mais a viagem e então procuraram refúgio na abadia cisterciense. Quando ele estava lá, a sua última confissão foi ouvida pelo seu secretário, companheiro e amigo, Frei Reginaldo de Piperno. Quando Frei Reginaldo saiu da cela onde estava Santo Tomás, saiu em lágrimas, em prantos de choro, dizendo: eu ouvi a confissão de uma criança. Santo Tomás tinha quase 50 anos de idade. E, no entanto, o Frei Reginaldo disse: eu ouvi a confissão de uma criança. O que quer dizer isso? Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Essa frase de Jesus é comentada pelo próprio Santo Tomás no seu famoso comentário ao Evangelho de Mateus. E ele então diz que Jesus ali está, na verdade, descrevendo o próprio coração dele, o coração de Jesus, um coração de criança. E 3 características Santo Tomás aponta do coração de criança, o coração de Jesus. 3 características importantes para que no nosso coração brote uma 4ª característica, a mais importante ainda, que é a caridade, o amor por Deus. Jesus era puro, casto. Eis aí uma primeira qualidade que é importante para que o amor, a caridade brote em nosso coração. Santo Tomás de Aquino, desde criança, viveu uma imensa pureza e castidade. Ele quis entrar na ordem dos dominicanos. A sua família foi contrária, porque a família tinha projetos políticos para ele. Ele deveria ser abade de Monte Cassino, que era muito mais importante do que ser um frade maltrapilho, pregador de uma nova ordem, não é? Que tinha acabado de ser fundada, que ninguém conhecia direito, essa ordem dominicana. E então a família de Santo Tomás, quando ele entrou nos dominicanos, mandou raptá-lo e o colocou em prisão domiciliar, em Roca Seca, lá onde era o castelo dos condes de Aquino, onde ele nasceu. E os seus irmãos, vendo que Santo Tomás não mudava de ideia, vendo que ele não iria
ir para os beneditinos, não iria obedecer, então vamos fazer com que ele perca a honra e finalmente saia, não seja mais padre. Contrataram então uma prostituta. De repente, Santo Tomás, o jovem Santo Tomás, vê uma mulher dentro do seu quarto. Vai até a porta para escapar, a porta está trancada. E ele então vai até a lareira, pega uma brasa com ferro e afasta a mulher. Vendo que nada conseguiria, ela sai correndo, e então um milagre extraordinário, sobrenatural, uma visão sobrenatural. Os anjos vêm e cingem Santo Tomás, ou seja, colocam um símbolo, esse cordão que os padres usam na missa é chamado de cíngulo, e ele simboliza a castidade, não é? Então os anjos cingem, coloquem esse símbolo na cintura de Santo Tomás, consagrando divinamente e sobrenaturalmente a sua pureza. Meus queridos, não é por acaso que Santo Tomás foi um grande sábio. Por quê? Porque a falta de castidade e de pureza, desculpe falar, emburrece as pessoas. Se você quer alcançar o reino dos céus, você precisa se livrar o quanto antes da impureza. Por quê? Porque a impureza torna o cérebro, que é um instrumento necessário para que a alma manifeste a sua inteligência, torna o cérebro embotado, lerdo, lento. E aí nós compreendemos como, se você quer submeter um povo a uma ditadura, deixe esse povo cair na impureza e no pecado contra a castidade, porque serão uns bobos, levados por todo o vento de doutrina, como diz São Paulo. A pureza. Então a primeira realidade, se nós quisermos crescer espiritualmente, se nós quisermos entrar no reino dos céus, se nós quisermos alcançar a santidade, nós precisamos ter um coração puro. Jesus tinha um coração puríssimo, castíssimo. Por isso ele diz: se não fordes como criança, como o meu coração, coração de criança, não entrarei nos reinos dos céus. As duas outras características que Santo Tomás recorda do coração de criança são aquelas características que o próprio Jesus apontou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O coração humilde. O coração humilde, porque a criança, ela não tem pretensões, ela não tem ambições. Jesus, sendo Deus, se fez homem e se humilhou a si mesmo. Humiliavit semetipsum. O coração de Jesus é humilde, é humílimo, é um abismo de humildade. Também Santo Tomás tinha essa humildade. Contam os biógrafos de Santo Tomás que ele, que era um grande gênio, não demonstrava a sua inteligência, de tal forma que os colegas de Santo Tomás achavam que ele era um bobo. E então, um dos colegas dele, diante de uma aula dificílima de metafísica, olhou para Santo Tomás, o seminarista Santo Tomás, o religioso, que ainda não era padre, religioso Santo Tomás, e disse: vem cá, eu vou ensinar para você esse capítulo aqui, porque você certamente não entendeu. E Santo Tomás humildemente se sentou e ouviu a lição do seu colega, que se fazia de mestre.
Até que lá pelas tantas, o professor improvisado empacou e não sabia como resolver uma dificuldade. Santo Tomás pacientemente, humildemente ouviu. Aí, lá pelas tantas, viu que o rapaz não resolvia o problema, pediu licença e mostrou e deu uma aula magistral, mostrando que ele tinha entendido com maior profundidade, maior sabedoria e grandeza do que todos os outros alunos. Mas vejam a humildade de Santo Tomás de ficar quieto e se deixar ensinar. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Sejamos humildes, pequenos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Ser humilde como Jesus se fez humilde. Ser humilde porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Santo Tomás de Aquino brilhou na sabedoria e foi grande porque se humilhou a si mesmo. Depois a mansidão de aguentar e suportar injustiças pacientemente, como nosso Senhor Jesus Cristo, que aguentou a injustiça da paixão por amor. A mansidão de Jesus durante a sua paixão. Santo Tomás de Aquino, contam seus biógrafos, sofria muito bullying por parte dos seus colegas. Por quê? Porque antes de descobrirem a inteligência dele, vendo aquela humildade, aquela mansidão, eles foram e colocaram o apelido nele de boi mudo. Boi mudo porque Santo Tomás sempre foi de uma compleição física bastante forte. Ele era de ascendência alemã, na família por parte da mãe Teodora, era parente de imperadores do Império Germânico, e então ele era um homem zarrão, grandão, era um armário. E sendo grandão, daquele jeito, uma composição física bastante robusta, de temperamento fleumático, manso, humilde, os alunos que não perdoam nada, colegas que não perdoam nada, né, chamavam ele de boi mudo. E um dia, achando que Santo Tomás era um boboca, que em tudo acreditava, os meninos foram à janela e começaram a dizer: olha, gente, um burro voando, meu Deus, que coisa extraordinária, vejam só, um burro voando. E aí todos eles: veja, venha Frei Tomás, venha ver o burro voando, olha aqui o burro voando. E o Frei Tomás se levantou e foi até a janela, para a gargalhada de todos os seus companheiros, chamando-o de ingênuo e boboca, porque ele tinha acreditado que burro voava. E ele então, com toda a mansidão do seu coração, diz: eu sei que é pouco provável que um burro voe, mas eu achava que era mais fácil um burro voar do que um frade mentir. Está lá um grupo de frades mentindo e dizendo que tinha um burro voando. Ele calculou aqui no seu coração manso e humilde: bom, assim são os santos, preferem pensar o bem de um pecador do que pensar o mal de um justo. Então que me chamem de ingênuo, mas eu irei pensar o bem.
ele pensou o bem dos seus colegas, mansamente, humildemente. Aquilo não foi uma pegadinha dele para dar uma lição nos colegas. Ele sinceramente, pensando o bem dos colegas, julgou que era mais fácil um burro voar do que um frade mentir. Essas 3 características, pureza de coração, humildade e mansidão, elas desamarram a nossa alma para fazer brotar a 4ª característica, que é a caridade. O próprio Santo Tomás diz, né? A caridade. Por quê? Porque se a pessoa é humilde, ela quer o bem do amado, a excelência do amado, e não só a própria excelência, a glória do amado, e não a sua própria glória. Se a pessoa é pura, ela não se apega aos amores terrenos, ela se joga para o amor celeste. E assim a pessoa é mansa, não irada, não agitada pelas ofensas que podem acontecer contra ela. Ela não está concentrada em si mesma, nos seus direitos, mas está preocupada com os direitos e com a glória de Deus, voltada para Deus que Ele ama. No fim da vida, Santo Tomás de Aquino teve uma visão, e Jesus apareceu a ele, vendo tudo o que o Frei Tomás tinha sofrido para defender a verdade da fé, para defender Cristo, para levar os heréticos à fé correta, os incrédulos à piedade e à fidelidade à fé católica. Jesus aparece a Santo Tomás e diz: toma, bene scripsisti de me. Tomás, tu escreveste muito bem a meu respeito. E perguntou a ele: o que queres como recompensa? E Santo Tomás dá a Jesus uma resposta. Isso era um diálogo íntimo entre Jesus e Tomás, que foi visto pelo Frei Reginaldo, que viu uma luz saindo da capela e foi lá ver o que estava acontecendo. Santo Tomás responde então: Senhor, o que você quer de recompensa, Tomás? Senhor, nada a não ser tu mesmo. Eu quero a ti, a caridade. Eu quero me unir a Deus. Eu quero Jesus e nada mais. O coração de criança que não tem nenhuma pretensão: se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Não querer nada a não ser Jesus, não querer nenhuma recompensa, não querer nenhum prêmio, a não ser, em última instância, unir-nos a Cristo, a razão de ser de nossa vida, porquê de nossa existência. Vamos agora celebrar a Santa Missa, o santo sacrifício do altar. Santo Tomás de Aquino foi o grande cantor da Eucaristia. Todo o ofício e a missa de Corpus Christi é de composição de Santo Tomás. Ainda hoje a igreja canta, e nós cantamos na nossa paróquia várias vezes por semana o tão sublime sacramento, que é uma composição de Santo Tomás. Que ele, nesta Eucaristia, nos conceda dar mais um passo na direção de termos o coração de criança. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pureza
humildade, mansidão. Se nós buscarmos estas virtudes da criança, nós então, confiantes, como crianças no braço, no regaço de uma mãe, nos entregaremos a Deus, aquela única recompensa, para podermos dizer com Santo Tomás: Senhor, eu nada quero a não ser Tu mesmo. Eu quero a Ti, Senhor. É a Ti que eu quero.